Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana aqui no canal. E no dia de hoje a gente vai falar sobre uma coisa super importante, principalmente para quem vem se identificando com essa temática do mundo cabeção, que eu venho falando ao longo das últimas semanas e que, se você não assistiu, tem duas lives aqui no meu perfil que eu vou deixar disponíveis tanto aqui embaixo, na descrição desse vídeo, como também nos cards aqui em cima, para que você assista e possa mergulhar nesse tema tão importante. E para começar aqui trazendo um resumo para que você entenda o que é esse mundo cabeção, eu tô falando daquelas pessoas que têm uma grande dificuldade de viver dentro das suas cabeças, de viver em função dos pensamentos, que têm muita dificuldade de se conectar com as suas emoções e que, diante de qualquer emoção desconfortável, tendem, primeiro, a tentar reprimir e não sentir aquilo que elas estão sentindo, e quando isso não dá certo, de racionalizar as emoções, tentando encontrar explicações de por que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo, se é certo ou errado ela está sentindo aquilo que ela está sentindo, como que ela faz para mudar alguma coisa e deixar de sentir aquilo que ela está sentindo, enfim. Essa pessoa faz tudo menos entrar em contato com as próprias emoções. E esse é um assunto de fundamental importância, porque ao longo dos 15 anos em que eu atendi como psicoterapeuta dentro do meu consultório e ao longo dos últimos 6 anos, que é quando eu venho me dedicando exclusivamente à psicoeducação através da internet, a grande maioria das pessoas que se conecta com o meu trabalho são pessoas cabeção. E até muito interessante da gente perceber, por exemplo, num atendimento de psicoterapia, muitas vezes, quando a pessoa traz alguma coisa, alguma situação que ela viveu, e você pergunta para ela, então, e aí, o que você sentiu diante disso? Muito comumente essas pessoas, elas dizem o que elas estão pensando sobre aquilo que aconteceu. E até mesmo com uma dificuldade muito grande de dar nome para as emoções. E dentro da psicologia, a gente tem um ditadinho que diz assim, que você tem o paciente que você merece. E isso, na verdade, é uma analogia, porque de uma forma ou de outra, a pessoa que vem para você é a pessoa certa para você tanto conduzir no seu processo de restabelecimento, de cura, de autoconhecimento, mas também aquela pessoa que vai conseguir te sinalizar em que ponto da sua própria jornada enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, você está. E eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, isso vem lá da minha criação. Eu tive pais assim super cabeções, a minha mãe engenheira, o meu pai médico, então pessoas assim com uma intelectualidade extremamente desenvolvida e com uma dificuldade muito grande de lidar com as próprias emoções. Isso não é uma exclusividade minha, na verdade muitas pessoas da minha geração viveram exatamente o mesmo, porque só recentemente que a gente vem percebendo a importância de estar em contato com as emoções e não simplesmente pensar sobre absolutamente tudo que acontece. Validação das emoções infantis, por exemplo, é algo que só vem surgindo muito recentemente com o desenvolvimento da disciplina positiva, da comunicação não violenta. Então, muitas pessoas compartilham esse meu histórico de vida, de entrar em contato com emoções desconfortáveis, desagradáveis ou emoções que podem ser consideradas erradas da gente sentir e receber dos pais aquele tipo de posicionamento. Ah, mas não precisa chorar. Ah, mas não é pra tanto. E a criança, no momento em que ela não tem autonomia para dizer sim, é importante sim, se eu não precisasse sentir o que eu tô sentindo, eu não estaria sentindo isso que eu tô sentindo. Acaba aprendendo com os pais a dividir as suas emoções entre boas e ruins, e com esse processo de segmentação, a energia sai do corpo, que é onde a gente sente as emoções, e fica todinha na cabeça. Então, quando eu tô falando aqui de mundo cabeção, antes de falar como uma profissional, como uma psicoterapeuta, ou então como alguém que tá aqui diante de vocês na internet, tentando ensinar a melhor forma de se relacionar com o mundo interno, eu falo sobre o mundo cabeção como presidente da Associação Internacional de Cabeções. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que quando a gente tem essa tendência, essa racionalização das emoções, essa tendência da gente viver o mundo dentro da nossa cabeça, perdendo uma energia absurda através dos nossos pensamentos, a gente está funcionando de acordo com um padrão defensivo. E aí, se você quiser entender mais sobre isso, eu sugiro que você confira essas duas lives que eu comecei aqui o vídeo citando. E o problema dessa racionalização toda é que ela cria um super ciclo vicioso. E quando a gente age dessa forma de modo inconsciente,
todas as nossas atitudes e comportamentos acabam retroalimentando esse ciclo. Então, aquilo que começou como um movimento defensivo, ao invés de criar a sensação de segurança, que seria a primeira intenção do ponto de vista lógico, acaba criando cada vez mais e mais e mais confirmações de que sim, é perigoso sentir, de que sim, aquilo que eu sinto é errado, é inadequado, é defeituoso e que sim, a saída para lidar com isso é pensando e esvaziando o corpo, que é essa sede do sentir de energia, trazendo essa energia toda para a cabeça e se relacionando com o mundo através dos pensamentos. Então vamos lá, como é que esse ciclo começa? Tudo começa com a tomada de contato com uma emoção desconfortável. E eu não vou aqui, talvez se vocês tiverem esse interesse, vocês podem comentar aqui embaixo nos espaços de comentários para que a gente possa aprofundar essa discussão. O que é emoção, o que é sentimento, o que é sensação, mas o que importa você saber nesse momento é que algo ruim começa a acontecer aqui dentro. Geralmente a gente tem a ideia de que isso acontece do nada. Geralmente a gente tem a ideia de que eu tava lá bem, tranquila, feliz e de repente, claro que nunca é de repente. Sempre tem alguma coisa que desperta esse mal-estar interno de uma hora para outra. E fica aqui um convite para você que se identifica com essa dinâmica de achar que do nada você começou a se sentir mal, para você me acompanhar no Mergulho, que vai ser uma série de eventos online gratuitos e ao vivo conduzidos aqui no YouTube entre os dias 12 e 19 de julho, para que você entenda que esse do nada nunca é do nada. Durante o mergulho a gente vai entender também quais são os principais gatilhos que tiram a gente de uma sensação de bem-estar e jogam a gente nesse lugar de desconforto, que é o ponto de partida para esse ciclo vicioso cabeção, quando a gente começa a entrar em contato com essa sensação desconfortável, desagradável e incômoda, e por falta de entendimento sobre o que está acontecendo e pelo excesso de condicionamentos que a gente teve durante a nossa criação, o que a gente faz? A gente primeiro reprime, ou seja, a gente tenta não sentir aquilo que a gente está sentindo. Num segundo momento, como isso não é possível, a gente tenta buscar explicações racionais de por que eu estou sentindo aquilo que eu tô sentindo. E é aí que a situação sai de controle, porque a nossa mente ela é feita para preencher espaços. E quando você encontra um nicho vazio, um lugar vazio de entendimento sobre alguma coisa que você está sentindo, algum pensamento que você teve, ou a motivação de algum comportamento que você acabou de ter, a sua mente ela vai encontrar uma resposta. E onde que ela encontra essas respostas? No nosso universo das crenças. O que são crenças, né? Crenças são aqueles aprendizados que a gente teve quase que por osmose, que a gente não percebeu que a gente estava aprendendo, mas que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida e que trazem uma ideia muito grande de insuficiência. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre crenças, você pode dar um Google, se você digitar Flávia Melissa crenças, você vai encontrar uma série de conteúdos sobre esse tema, mas o que é importante da gente falar aqui nesse vídeo é que a crença, ela geralmente é aprendida naquelas situações mais traumáticas ou então naquelas situações que mais se repetem, porque as formas mais efetivas da gente estabelecer aprendizado é através da repetição ou então do impacto emocional. Então, se você vê uma situação se repetindo um determinado número de vezes, você acaba aprendendo que vai ser sempre assim. Ou então, se você tem uma vivência emocional muito forte, você tira dali um aprendizado e o objetivo das crenças é economizar energia no cérebro, é jogar o máximo de conclusões para aquele piloto automático para que a gente não tenha que ficar pensando se um focinho de porco é tomada a cada vez que a gente vê um focinho de porco ou uma tomada. Exemplos de crenças. Quem tudo quer, tudo perde, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Depois da tempestade sempre vem a bonança. E sim, existem crenças positivas, mas as crenças que a gente se utiliza geralmente para preencher esses espaços em relação ao desconforto são crenças limitantes. E eu detesto essa expressão, crenças limitantes, então eu vou colocar aqui como crenças negativas, que são crenças negativas que a gente carrega em relação a nós mesmos. E que partem de um pressuposto que existe um jeito certo de viver a vida e um jeito errado de viver a vida. E a partir do momento em que a nossa mente faz essa distinção entre bom e ruim, certo e errado, a gente passa automaticamente a rejeitar aquilo que é ruim e perseguir o que é bom. Isso é uma coisa que a mente faz automaticamente, faz parte da função da mente, não tem como a gente brigar contra isso. Só que a partir do momento em que eu divido o mundo entre bom e ruim,
Eu divido a mim mesma, que faço parte do mundo, como boa ou ruim. Divido as minhas emoções como positivas e negativas. E passo a perseguir as emoções boas e a negar as ruins. Então, isso é o que está por trás do início desse ciclo vicioso do mundo cabeção. O segundo momento desse ciclo é uma sensação intensa de inadequação, ou seja, eu me dividi em duas, uma parte minha é boa, a outra é ruim, e se eu estou experimentando sensações, emoções ou sentimentos negativos, é porque alguma coisa de errado está acontecendo comigo. A gente parte do pressuposto de que aquilo que a gente está sentindo está errado. Eu deveria estar sentindo outras coisas. Porque a gente não reconhece o papel que cada emoção tem. A gente não é capaz de perceber que uma emoção negativa tem uma finalidade adaptativa antes de qualquer outra coisa. Porque todas as nossas características, positivas ou negativas, foram passadas através do nosso código genético pelos nossos ancestrais. E se a gente tem essas características, os nossos ancestrais passaram essa característica para frente, é porque elas, em algum momento, foram benéficas para a preservação da espécie. Então, emoções negativas como a tristeza fazem a gente refletir sobre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer na nossa vida. A emoção da agressividade faz com que a gente se coloque em movimento para transformar a nossa vida na direção que a gente quer que ela se transforme. E uma emoção como o medo mostra pra gente sobre os nossos pontos de vulnerabilidade. E se eu parto do pressuposto de que aquilo que eu tô sentindo é errado, eu crio uma identidade defensiva. Ou seja, aquilo que eu tô sentindo é errado, eu preciso me defender disso e eu visto uma parte de mim mesma que vai lutar contra aquilo que eu estou sentindo. Então vamos supor que alguma coisa aconteceu e eu fiquei muito brava com alguém. Eu posso, por exemplo, camuflar essa sensação e transformar isso numa puxação de saco dessa pessoa, para me convencer de que eu não estou sentindo essa raiva, essa agressividade, ou então eu posso levantar o nariz e obedecer aquela máxima de que o que vem de baixo não me atinge, então eu não estou sentindo nada de ruim, ou então simplesmente reprimir a emoção e realmente conseguir me convencer de que não tem nada acontecendo de errado. E a autoimagem negativa e defensiva é o primeiro passo das manifestações visíveis que esse ciclo cabeção traz pra gente. Porque a partir do momento em que eu me enxergo de uma forma negativa e eu me enxergo como numa posição de me defender de alguma coisa, as minhas atitudes, elas não partem mais daquilo que eu quero viver ou daquilo que eu escolho viver. Elas passam a partir de um lugar de onde eu estou me defendendo, me sentindo insegura e tentando mudar a mim mesma. Ou seja, eu sou errada em sentir aquilo que eu tô sentindo. O que está acontecendo à minha volta é errado e eu visto uma armadura para que esse erro externo não me ameace ainda mais. E a partir do momento em que eu começo a me comportar dessa forma, automaticamente eu crio expectativas negativas. Se eu estou me defendendo de algo, é porque eu acredito que algo possa ser nocivo a mim, que algo pode ser ameaçador a mim. E desse lugar de defesa, eu acabo tendo comportamentos negativos, comportamentos pautados no medo, comportamentos pautados nessa segregação interna de que eu sou errada, de que tem algo errado comigo, que eu sou inadequada, que eu deveria ser diferente, eu não deveria sentir aquilo que eu sinto, que como consequência me trazem resultados negativos. Evidentemente, eu não tenho como plantar banana e colher abacate. Se eu tô plantando comportamentos defensivos, achando que do lado de fora existe um grande perigo, as consequências desse meu plantio vão ser resultados muito aquém daquilo que eu quero viver. Porque o que a gente quer, gente? Vamos aqui cair na real um pouco, né? A gente quer se sentir em paz, a gente quer se sentir leve, a gente quer ter relacionamentos felizes. Como que eu faço para construir uma vida em paz, leve e feliz, me defendendo de absolutamente tudo que acontece? E essas consequências negativas que eu acabo colhendo a partir do meu plantio de comportamentos defensivos, acabam aumentando a minha emoção negativa, acabam aumentando o meu nível de estresse interno, acabam reforçando os meus comportamentos de racionalização. E isso confirma e cronifica esse ciclo de que tem algo de errado comigo, eu preciso me defender. Quando eu me defendo, eu colho consequências que não estão alinhadas com aquilo que eu quero viver e eu reforço a minha emoção negativa, e reforço a racionalização, e reforço a repressão. Ao longo desse processo de criação, de condicionamento que a gente foi sofrendo ao longo dos primeiros 7 anos, principalmente da nossa vida, né, que é quando esse processo acontece de forma muito acelerada e muito determinante, a gente foi blindando o nosso sentir. Só que a gente não tem como vestir uma armadura e essa armadura só proteger a gente das porradas.
A armadura também protege contra os carinhos, contra a sensação gostosa de uma brisa quentinha no final de tarde na praia, contra o beijo do seu filho ou o carinho da pessoa que você ama. Viver dentro da sua cabeça vai fazer com que você deixe de entrar em contato também com as sensações positivas. E isso é o que traz mais sofrimento e mais angústia para quem tem esse padrão. Então, a minha dica para você é, da próxima vez que você entrar em contato com uma sensação negativa, antes que a sua mente já comece esse processo de divisão e de segmentação, dizendo que aquilo que você está sentindo é errado, permita-se sentir a sensação antes de qualquer outra coisa. Fecha seus olhos, respira. Observa essa emoção de uma forma desidentificada. A gente fala tanto que a meditação ajuda a gente a não se identificar com os pensamentos, mas a meditação também ajuda a gente não se identificar com as nossas emoções. Criar esse espaço interno no qual a gente pode observar os nossos estados emocionais sem precisar atuar sobre eles de modo automático é a maior liberdade que um cabeção pode experimentar. Então fica aqui o meu convite, se você quer mergulhar um pouco mais nessa temática e aprender como refazer esse caminho de volta para casa através do sentir, não deixa de se inscrever no mergulho, o link vai estar aqui embaixo e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tá bom? Um grande beijo e não deixa de encaminhar esse vídeo se você achar que tem algum amigo ou amiga cabeção aí que pode se beneficiar desse conteúdo. Até semana que vem, tchau!